já começou lá. Olha lá. Galerinha lá. Aqui também, testando. Aqui também? Cadê? Onde? Aí, não é? Aqui. Já começou. Ai! Oh, desculpa, gente. Desculpa aí. Muito bom. Mas se já começou, então é você. Bom dia, não? Bom dia. Já começamos muito bem. Boa noite, galera. Mais um episódio com a graça de Deus aqui para levar a palavra para vocês. Eu sou a Ana Clara Bonetti, eu tô aqui com meus amigos que vão dizer boa noite para vocês. Boa noite, aqui quem fala é o Ricardo, que você seja bem-vindo ao nosso podcast, que Deus te abençoe sua casa, sua família, que você possa aproveitar esse momento gostoso que nós estamos passando, nessa câmera aqui, né? Eu também não sei pra onde eu olho. Vocês olham que a gente abre que você possa aproveitar esses minutos. Eu acho que esse é o momento que você dá uma descansada, para um segundinho, agradeça a Deus pela semana vitoriosa que Ele te deu. Muito boa noite, estamos felizes de estarmos mais uma sexta-feira aqui com vocês. E o tema de hoje é muito especial, fala muito no meu coração, eu tenho certeza que vai falar no seu também. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda, mas já vou ficar com carinha marcada com certeza. Sejam muito bem-vindos. Mas antes de tudo, porque nós estamos aqui não para só falar entre nós e quem aqui está presente, mas para atingir o maior número de pessoas com essa mensagem, pessoas que podem receber essa palavra, que esteja passando por uma situação, um momento difícil na vida e não sabe ali como usar a fé que tem, que todos nós temos, Isso. Então compartilha com essa pessoa, fala para ela, olha, se você tirar um tempinho nessa sexta-feira, tá encerrando a semana, tira um tempinho para ouvir uma mensagem que vai acontecer aqui com a gente. E nós estamos olhando aqui, Aninha, já temos várias pessoas aqui já nos assistindo. Eu vou citar o que está no Face aqui, tá bom, gente? Tem muita gente, não sei se Ana, você consegue enxergar a sua galera lá? Amiga, não enxergo nem você direito. Olha lá, muito bom, olha. Nós temos aí o Marcelo Bernardo acompanhando, o Eduardo, a minha irmã, a Rúbia, a Dolores... Olha aí, o Norton, meu amigo, que bom que você está aqui. O Carlos Modesto provavelmente está junto com a Paulinha lá e essa criançada linda. E, gente, eu citei o meu, mas aí deve ter muita gente mais. Peço desculpa se eu não citei seu nome, porque a Ana, ela tem uma dificuldade por conta da idade dela, ela não consegue enxergar o celular dela, Tem esse detalhe, É que tá um pouco longe. Tá longe mesmo. Tá longe mesmo. Eu enxergo o celular. Mas você sabe que ela tem um celular, Tem. Então o vulto a gente Tá enxerga. certo. Só quem consegue é o Ricardo. Porque aí é o mais jovem de O todos. mais jovem de todos. Galerinha, quem puder compartilhar aí com os amigos, curtir pra ajudar a gente, tá? E é muito legal, Ricardo, porque eu tô andando na rua, assim, bastante gente tá falando, Ana, eu vi o podcast, tá muito legal, me emocionei com o episódio passado, tá muito legal, eu tô gostando. Quase infartei com o episódio passado. Ai, que amiga! Você não estava, você assistiu, foi lindo, né? Foi graças muito a Deus lindo. eu não estava. Foi muito bonito. Eu ia chorar muito, eu não ia aguentar. Foi muito lindo. Eu acho que assim, a lição que o Xuxa trouxe através da história da Bela nos emocionou muito, mas mais do que isso, ele nos dá força para continuar. Certeza. Eu acho que essa é a ideia do podcast, essa ideia, quem somos nós para estarmos aconselhando alguém? De maneira alguma, nós nos baseamos na palavra de Deus e em experiências de vida de cada pessoa. Acho que esse é o mais importante, porque cada pessoa tem uma dificuldade. Eu comentei na live passada uma coisa bem interessante, que eu acho que Deus é dessa maneira. Não existe problema maior e nem problema menor. Existe o seu problema. E é o seu problema que Deus quer resolver. Eu acho que esse é o principal, né, Ana? Com certeza. Exatamente. E falando em Xuxa e na Bela, a gente vai ter o almoço, né? Isso. Em prol da verdade. Bela. Eu tô aqui falando com o Xuxa nesse momento. Olha que E legal. ele mandou pra gente, então a gente vai deixar o recadinho pra vocês. Se vocês quiserem participar, até pra ajudar, se vocês ouviram a história da Bela. Se não ouviram, volta no podcast passado que vocês vão poder conhecer um pouquinho da história deles. Então, vai ser o almoço beneficente, então vai ser no dia 22 de outubro, lá nas Lavras de Cima, na igreja São João Batista, das 11h30 às 2h30. Então, se você quiser participar, você pode seguir o Xuxa nas redes sociais para poder conseguir o ingresso, né? E acho que é uma bela maneira da gente conseguir ajudar a família, Sem né? dúvida nenhuma. E abrimos esse espaço aqui também para alguém que tem algum anúncio beneficente, tá? Se você tem alguma coisa que em prol do próximo, fique à vontade, pode mandar para mim, para Carol, para Fernanda, para Aninha, né? Com certeza. Eu acho que esse espaço é um Bem legal. espaço bem interessante, é um espaço que você deve aproveitar
para ajudar o próximo. E mais do que isso, é o espaço que você está dedicando ao teu Deus. Deus cuidou de você durante uma semana inteirinha. E nesse momento ele fala assim para você, puxa, nesse segundinho, para um pouco, né? E vamos adorar a Deus. Acho que é esse é o momento. Sabe aquela hora que você respira fundo e fala assim, parou, a semana foi uma semana de vitória. Falava, puxa, Ricardo, passei por tantas dificuldades. Se você passou, Aqui. é porque foi uma semana de Vitória. Nós não temos condições de enxergar o mundo espiritual e as dificuldades que nós passamos. Nós não temos condições de enxergar isso. Então, o que basta simplesmente é falar assim, Deus, obrigado, confio no Senhor e tenho certeza que grandes milagres o Senhor fez na minha vida e ainda fará. Sim. E tem aí, você preparou uma mensagem de abertura. Vai lá, Ana. Não sei se vocês perceberam, mas todo podcast eu venho aqui preparando uma abertura pra gente tentar, né, introduzir o tema pra vocês aí. Hoje eu vou falar um pouquinho da história que se encontra em Mateus 14, 24, que é uma história que sempre me inspirou muito e eu acho que muitos de vocês aí de casa e vocês aqui devem conhecer, que é a história quando Jesus anda sobre as águas. Eu amo essa história. É muito legal. Muito linda. E eu vou passar um pouquinho pra vocês aí de casa e para os meus colegas aqui, que eles já sabem, mas eu vou repassar pra vocês aí, vocês vão acompanhando um pouquinho e a gente vai tentar entender um pouquinho esse raciocínio. Então eu vou pegar do meio da história, tá? Eles estavam no barquinho lá, no meio de uma tempestade, os discípulos, eu vou encurtar bem a história, tá? Mas depois vocês leem Mateus 14, 24. Eles estavam no meio de uma tempestade, no meio do mar, quando eles olharam e viram um fantasma. Viram Jesus caminhando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma. E aí Jesus falou, não temas, né? Era ele. E aí Pedro, que era um discípulo muito doido... Boa, eu nunca tinha escutado isso de Pedro. Tradução maravilhosa. Eu já escutei volátil, corajoso, né? Um pouco lá mais doido, foi legal. Mas encaixa né? direitinho. Encaixa direitinho. Pedro Boa. era um discípulo meio doido, porque imagina só, você tá lá no meio de uma tempestade no mar há 2000 anos atrás, num barquinho de madeira, aquela baita tempestade, e você vê um fantasma vindo, e aí Pedro virou e falou assim, se não é um fantasma, se é Jesus, então eu quero andar sobre as águas com você. Gente, Era corajoso, Doido. né? fala sério. doido, Tá bom, ele era doido, tá certo. Fala Eu sério, aceito, eu era aceito. doido. Ousado. Tá bom. Era ousado, era Ousado, ousado. é, já saiu. Ele era Um doido ousado. ousado. Que eu E aí- duvido vocês se falassem que sou Jesus, vocês não pulavam. Gente. Ah, eu duvido. E ele achou, e aí ele falou, ó, se for Jesus, então eu quero andar sobre as águas. E aí ele foi e começou a andar. Mas imagina você aí de casa. Você lá no meio daquela tempestade, não tendo certeza se era Jesus ou não. Foi isso que aconteceu com o Pedro. O que você ia sentir? Medo, né? Sem dúvida. E foi o que começou a acontecer com o Pedro. E ele começou a afundar. E aí Jesus, ele solta aquela famosa frase, né? Homem sem fé, por que duvidastes? Então, às vezes a gente tá no meio de uma tempestade, a gente tá com medo, mas o que pra nós é uma coisa muito grande, pra Jesus não é nada. Ele vai estar lá caminhando de boa no mar. Não é verdade? Jesus... É um jeito diferente essa história de escutar dessa maneira. É por isso que a Ana tá aqui. Exatamente. Entendeu? Vamos falar assim, é o jeito Interpretação. Ana de contar sobre exato. Pedro. Jeito Ana, né? vai Muito tá bom. lá caminhando. E não importa a tempestade que você tiver, não importa o vento que esteja soprando. Se Jesus ele estiver com você, você não vai afundar. É isso. Eu tenho um hino que eu gosto muito, que chama Hino de Vitória. Não sei se vocês já escutaram. Eu escuto desde pequenininha. Você vai cantar? Vai aumentar a audiência, né? Se você quiser que todo mundo pronto. desligue, Eu acho que aumenta, hein? Mas tem um trechinho que fala: se passares pelo fogo não vai te queimar, e se andares pelas águas não vai te afogar. É muito forte, sabe? Eu gosto muito desse trechinho e isso me ajuda muito. Se Jesus estiver com você, você não vai afundar. Você vai se acalmar e tenha fé. Quando você estiver andando sobre o mar, sempre fala: Jesus, vamos comigo? Vamos andar por cima das águas comigo? Porque com você eu consigo. E eu quero deixar uma reflexão para você aí na tua casa. Até onde vai tua fé? Você teria coragem de andar sobre as águas para encontrar Jesus?
Muito bom, Muito isso bom. mesmo. E você sabe que é bem interessante, Ana? Você falou uma coisa que eu quero puxar. Às vezes as pessoas interpretam a Bíblia, e olha, lembrando, gente, aqui nenhum de nós somos teólogos, tá? Nós não somos pastores nem pastoras, tá? Nós somos simplesmente pessoas apaixonadas pela Bíblia e apaixonadas por Jesus, como vocês são. Nós né? somos É isso. experimentadores. É isso, né, de degustando a Jesus. palavra do Senhor. É isso, Fernanda. Exatamente, E degustadores. quando a Ana fala sobre se passares pelas águas, você não vai afundar, se passares pelo fogo, você não vai se queimar, você tem que interpretar a Bíblia não ao pé da letra, como você provocar, então eu vou botar a mão no fogo que eu não vou me queimar, que eu sou Jesus, vou colocar água. Mas eu já escutei isso, Ana. Jura? Infelizmente isso. Então isso significa circunstâncias de dificuldades que você vai passar na sua vida e que você vai sentir a mão de Deus. Às vezes você não percebe a mão de Deus. Exatamente, você foi muito feliz na sua fala. Você não percebe a mão de Deus, mas Ele está lá. Ele está ali junto com você. E você tem que ter coragem. O detalhe de Pedro, que a hora que ele parou de olhar para Jesus, foi a hora que ele começou a afundar. Então, Exatamente. Mas é uma coisa interessante, porque assim, na verdade, a gente sabe que Jesus está lá, mas às vezes a gente não está com Jesus. Verdade. Porque a gente está olhando para outras coisas. Te desvia né? o foco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele continuou firme nas águas. Exatamente. E você sabe, Gostei da frase, se você desvia o foco. É isso mesmo. eu já tive, acho que muitas pessoas que estão assistindo aí também já tiveram crises de pânico, essas coisas. Poxa, verdade. E eu tinha muito forte. Hoje em dia, graças a Deus, melhorei muito, mas eu tinha muitas crises de pânico forte. E quando eu conheci esse versinho, né, essa história, toda vez agora, quando eu tô tendo no meio de uma crise, eu começo a focar em Jesus, pra eu não me afundar. E eu sempre falo para as pessoas, foque em Jesus que você não vai se afundar. Porque nós vivemos num mundo onde você fica o tempo todo recebendo flechadas, energias negativas. E você vai passar por problemas de depressão, por tristeza, né? Eu escutei uma frase, eu acho muito triste quando a pessoa fala, tá faltando Deus na sua vida. Não fala isso, gente. Não fala porque é que com Deus a luta contra a depressão se torna mais fácil. Mais fácil, é mais tranquilo. Tudo com Deus é mais tranquilo. Ele acalma a gente. Exatamente. Né? Hoje a depressão é doença do mundo, né? É doença de todo. A Mas, depressão Ricardo, você liga a TV, se você espremer a TV, sai sangue. é só tristeza. Só notícia ruim. Verdade. É muito ataque, Você né? sabe que uma vez, eu gosto muito de filmes. E dependendo daquilo que você assiste, é aquilo que você sonha. Verdade. Tem um problema sério. É. Meu marido tem mais, porque eu sonho, eu falo, eu grito, eu bato. Coitado. E é verdade, né? Olha. Então, o que acontece? Você tem que começar a encher seu coração de coisas boas. O que você está assistindo? Sim. O que você está ouvindo? Que Tá tipo de ocupando o teu música? tempo. O que está ocupando o teu tempo? Que tipo de música você está ouvindo? Porque dependendo da música que você está ouvindo, é aquilo que vai estar seu pensamento. São as janelas da alma, né? Exatamente, aquilo que você está olhando. Se você, eu vou fazer um comentário, né? Nós moramos numa cidade linda, maravilhosa, cidade linda. E quando você gosta, e se existe uma coisa gostosa, é sair caminhar. Eu pergunto para você, quando você vai caminhar, você quer caminhar com quem? Né? Você quer caminhar com uma boa companhia, com alguém que te alegra. Você não quer caminhar com aquela pessoa que você pergunta como vai e ela conta, gente. Você pergunta como vai e ela conta tudo, né? A hora que você fala de uma dor, eu já tive isso aí, tem o pior que isso aí, né? Tem sempre alguém, né? Que parece aquela, né? Ó dia, ó céus, né? Então, você procurar coisas boas. Eu me lembro quando eu tive um problema de saúde, a doutora Simone Fenitti, ela olhou para mim e falou assim para mim, Ricardo, você tem uma batalha pela frente, você vai começar as quimioterapia, e você tem uma batalha para enfrentar. Mas você precisa alimentar um soldado. Mas eu achei tão engraçado que deu a impressão que ela estava falando com uma pessoa de 12 anos de idade. Né? Ela falou assim, tem soldados bons e soldados ruins no seu coração. Então, o seu organismo precisa alimentar esses soldados bons, para que quando os soldados ruins vierem por cima, eles possam ser enfrentados e possam ser derrotados. O que significa esses soldados bons? Você enfrentar, porque a pior doença, além do físico, é a tua mente. Eu tinha que enfrentar, porque quando você recebe uma notícia da dificuldade que você está passando, aquilo parece que você vai morrer daqui a 1 minuto. Né? Então você tem que estar bem, é como você falou mesmo, com Jesus você vai ser vitorioso. Né? E aí eu comecei a entender que eu precisava estar de mão dada com ele para poder enfrentar as dificuldades. E Deus foi me fortalecendo tanto, mas foi me fortalecendo tanto. Ele não te tirou das dificuldades. Isso! E é o que a Carol vai falar hoje. Mas ele estava do seu lado o tempo todo. Boa!
Coloca isso. Aninha, você tá monstro hoje. Tá uma Nossa, hoje a Aninha tá. Não, Ó, mas É o lugar, é o lugar. Eu falei que seria maravilhoso, mas ela tá tendo ajuda. Porque ela é em 2. Verdade. Pra quem não sabe, a Aninha está, como dizia minha avó, está Todo em situação. episódio ele fala. A Aninha está em situação interessante. A minha avó falava isso. Situação interessante, né? Você colocou muito bem. Não entenda, nem sempre Deus vai tirar a dificuldade de você, mas Ele vai fortalecer você na dificuldade. E falando em dificuldade, gente, tem tanta gente linda aqui falando, olha, Valéria Vicentini, a Ada, olha, a Ana Maria, Ai, que a Maria Ângela, a Maria Ribeiro, olha aqui, Ana Paula Rodrigues. Ana Paula, a Sônia, Marileuza, Catarina, Daniele, Elizabeth, o Luiz, olha que legal o Luiz falou aqui, comentando aquilo que você falou, Aninha, ela disse assim, Pedro, igual uma pedra de teimoso. Boa, gostei, Perfeito. Luiz, muito bom, é isso mesmo, gente. Olha aqui, ó. Olha quem tá aí, o pastor Lauro. O Lauro tá aqui, lá cadê? no final. Lá no final, peraí. Oi, pastor. Grande Lauro, um abraço, saudades pra você, pra Rosa, pra família aí, viu? A Flávia tá aqui também, o Kel, olha lá, muita gente. Muito Graças a bem. Deus. Falando em dificuldades, eu acho que mais do que tudo, a Bíblia ela une as pessoas. A palavra de Deus ela tem uma liga, né? É argamassa, né? É uma argamassa, ela une as pessoas. Nós estamos aqui unidos, não somos ninguém, não somos melhores do que ninguém e não temos mais fé do que ninguém. Mas nós acreditamos num Deus que é poderoso, um Deus que é capaz de fazer milagres. E a Fernanda vai falar um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso aí. Se você, o que você tem na mão? Um caderno? O que é esse caderno, Fernanda? Então, nós Mostra o brilho, reservamos aqui. Mostra o brilho do Para caderno. analisar, olha o brilho. Nós reservamos aqui esse caderno porque nós queremos fazer orações por todos vocês. É isso. Então, se você tem uma situação, se você conhece alguém, envia o nome aqui. Se não quiser enviar o nome, envia o problema, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não quer expor, né? Ou só o outras primeiro pessoas, nome. ou só o primeiro nome. Deus sabe do problema. Exatamente, porque Deus conhece tudo, né? Então nós queremos fazer oração por vocês. Então envia pra gente o nome ou o problema que você estiver passando e nós vamos orar durante a semana, né? Estaremos fazendo esse projeto, esse propósito do livro da vida, né? Que é um livro maravilhoso, que nós estaremos lá e esperamos vocês lá também. É isso mesmo. Né? Então envia aqui nos comentários, quem puder, que a gente vai marcar todos, tá bom? Para poder orar por todos vocês. Muito bom. E todos os dias nós temos uma história, além da abertura linda que a Ana sempre faz muito bem, com colocações maravilhosas, né? Nós temos uma história. E a história de hoje, ela está relatada em Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Vai lá, gente, abre aí. Daniel, capítulo 3. É uma história muito interessante, como você colocou, né? Você gosta dessa história, eu sou apaixonado por essa história. E ela tem a ver, olha que interessante. Daniel capítulo 3, tá bom? E ela tem a ver exatamente com aquilo que você falou. Né? Sabe, um trecho que você colocou da mensagem, porque tudo aqui é movido pelo Espírito Santo, é Ele que nos coloca palavras com toda certeza. E Daniel capítulo 3, no versículo 1, depois a Carol que vai estar contando essa história linda. Mas só para você entender o contexto da história, há muito tempo atrás, havia uma nação que dominava o mundo. Essa nação chamava-se Babilônia. E Babilônia, ela dominava o mundo, todo o planeta, literalmente. E as nações que eram dominadas por ela recebiam, tinham que pagar tributos, impostos, para que a riqueza de Babilônia sempre continuasse crescendo. Dentro dessas riquezas, e quem dominava todas essas riquezas era um rei chamado Nabucodonosor. Um nome lindo, né? Nome lindo, não é um nome lindo aí, Ana. Se tiver Olha um menino aí, na próxima menino. vez. Vai ser. Nabucodonosor. Adorei. Se chama Nabuzinho, né? Nabuzinho. Muito bem. Pode ser feminino. E o- Nabuzorar. Não, Hoje a gente já pode. Deixa quieto, vamos passa essa. Vamos continuar com o Pedro doido, que é melhor. Vamos lá. Acho que fica melhor assim. Mas Babilônia ela tinha uma estratégia. Ela dominava, né? Ela dominava a nação e ela tirava de dentro da nação jovens, e eram os príncipes, e segundo a Bíblia, eram jovens formosos, jovens bonitos, jovens inteligentes, jovens que faziam parte da nobreza da nação. Qual era a intenção?
primeiro, sugar todo tipo de conhecimento que essa nação tinha. Então Babilônia crescia muito com isso, porque conhecendo a cultura dessa nação, eles podiam continuar dominando essa nação. Mas mais do que isso, além disso, eles faziam o seguinte, eles também incutiam, e aí a Carol acho que vai falar um pouquinho sobre isso aí, a cultura de Babilônia nessa nação. Então eles não respeitavam a igreja, não respeitavam a religião, não respeitavam a cultura, não respeitavam nada. A prova disso é que eles acabavam mudando o nome desses jovens. A Ana tem um nome porque existiu alguma coisa por trás e os pais, não foi assim, vai ser Ana. Tem um significado, né? Principalmente na cultura hebraica, cada nome tem um significado, né? Ricardo, Carol, Fernanda, para os nossos pais, tem um porquê colocou esse nome. Tem um porquê. Sim. Mas para o hebreu era muito mais forte isso. O nome representava o Deus que eles pertenciam, o nome representava a cultura que eles pertenciam. E dentre esses jovens, 4 jovens foram levados. E em Daniel capítulo 1, você não precisa ir lá, porque você fica aí no versículo capítulo 3, diz que lá foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E é interessante. Tenho certeza que a maioria não sabia. Exatamente. Aí, Fernanda, você colocou muito bem. Olha para você ver como é interessante. Tanto foi Daniel, porque Daniel é o nome que mais é falado na Bíblia, que tem livro, o livro de Daniel. Mas os outros jovens, você não lembra do nome original dele. Se você falar, o Daniel e seus 3 anos. Daniel e quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não eram nomes originais deles. Não eram nomes paternos e maternos. Eram nomes que foram dados pela nação babilônica. E olha para você ver. E qual era a ideia? Mudar a personalidade, a identidade. Iniciando pelo nome. Iniciando pelo nome. Tanto foi que hoje, você até hoje chama os 3 amigos de Daniel, não é verdade? Pelos Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas agora que vocês sabem, Misael, Ananias e Azarias. Muito bem. E agora eu vou passar para você, Carol, porque quando você está numa nação estranha, tudo é diferente. E eles tiveram que passar por várias dificuldades. Nós podemos contar outro dia outras histórias de Daniel. Mas hoje, uma das histórias mais lindas da Bíblia é quando eles enfrentaram uma provação muito grande. Fica à vontade, Carol. Verdade, vamos lá. Então abre sua Bíblia, já tá aberta, né? Em Daniel capítulo 3. Eu vou pedir ajuda dos meus amigos aqui, tá bom? Sim. A gente vai começar com o versículo 1. Então o rei Nabucodonosor, ele vai fazer uma coisa... E as minhas amigas aqui vão me ajudar, e o Ricardo também. Ana, você começa lendo pra gente, então? Começo. Daniel só 3. Deixa pertinho aqui, porque a tia é cega. Versículo 1, tá bom? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Quanto é mais ou menos isso, Ricardo? 30 metros aproximadamente, com 3 metros de largura. Você tem noção disso? Enorme. Grande. Muito grande. E o rei Nabucodonosor levantou-a num campo de Dura, na província de Babilônia. Muito bem. Então, o rei fez uma estátua bem grandona, colocou ela num lugar bem visível. E aí, se você continuar, a gente não vai ler todos os versos por conta do tempo, mas se você continuar lendo aí, o rei, ele vai mandar chamar os homens de todas as nações, tribos, línguas e povos. Vai mandar juntar todo mundo diante daquela estátua. E ele vai dar uma ordem. A ordem tá aí no verso 4. Fê, você vai pra gente, Daniel? Calma aí. Tô te pedindo muita coisa. Olha, é que ela tá prestando atenção na oração lá. Quer que eu venha aqui? Vai, pode ser? Então vai lá. Versículo 4. 4 a 7, tá? Ah. É muito. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então a ordem foi clara. O rei juntou todas as pessoas e falou assim, a hora que todos esses instrumentos, e você ficou com os versos mais difíceis, e eu tava rindo aqui. Entendeu porque eu passei pra ele? Entendi, muito inteligente.
A hora que todos os instrumentos começassem a tocar, todas as pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. Uma curiosidade é que aqueles jovens não adoravam imagens. Naquela época, essa era a fé que eles tinham. Do hebreu, né? Do povo hebreu. E aí, como o Ricardo bem falou, o rei estava querendo mudar a identidade, querendo mudar os costumes, mudar a crença, mudar a fé, mudar tudo dos meninos. E é nesse ponto que a gente quer chegar hoje. O que é que você acredita? Permaneça fiel naquilo que você crê. Porque princípio a gente não negocia. É aí que a gente quer chegar. E o inimigo tá o tempo todo querendo mudar, Sim. né, Os os nossos princípios. costumes, Sim. nossos princípios. Exatamente. Exatamente. E aí, então, quando... E quando nós falamos de princípios não se negocia, é literalmente isso, sabe? Que às vezes nós vamos... Você sabe que uma coisa não é certa, mas não eu acho que uma vez falaram que a religião que mais cresce no mundo é a religião do achismo. Eu acho que não tem nada demais, eu acho que não tem nada mais. E aí você vai cedendo. Isso se torna muito perigoso. Muito Sim. perigoso. Hoje a gente vê no mundo, né, na corrupção, a pessoa se torna... isso não tem importância. Puxa vida, eu acho que... vou dar um exemplo simples. Você vai no banco e você chega lá no banco e o caixa do banco acaba devolvendo um dinheiro a mais. Mas o banco é rico. Isso não tem importância. Mas o Espírito Santo está te incomodando. Aquele dinheiro não é Não é seu, isso é princípio. Isso é princípio. Esse é princípio. E o princípio não importa se é R$1 ou se é 1 milhão. Ele é princípio. Com princípio não se negocia. Eu sempre falo assim, 2 coisas que eu tenho no meu coração. Nunca permitir que você quebre seus princípios, que a minha família nunca tenha vergonha da gente. Eu acho que é isso. Né? Pra levar pra vida, né? Para levar para a vida. É isso mesmo. E aí, então, quando todos aqueles instrumentos tocaram, agora se imagina. É legal a gente viajar na história, né? Imagina a gente diante de uma estátua e com um mundo, um mar de gente, um montão de gente ao nosso redor. E, de repente, a música toca e todo mundo se ajoelha. E aí? Nem precisa responder, tá? Mas o que a gente faria? O que eu faria? O que você faria nessa situação? Porque vocês já pararam pra pensar que no meio de uma multidão que está se prostrando, quem fica em pé tá em evidência? Claro. Exatamente. Sim. Não é? É. Tá chamando toda a atenção pra si. E é interessante que até já teve estudo sobre isso, que as pessoas elas são influenciadas pelo que está ao redor. Pela massa, né? Pela massa. É a manada, né? Efeito manada que Efeito fala. manada, isso né? mesmo. Então E imagina a perigoso. situação E deles. você imagina uma situação, talvez, Carol, se eu atropelar alguma coisa, Não, por pode favor, ficar fique à vontade. Vamos conversar. Mas é uma situação delicada. Vamos imaginar bem. Esses meninos eram príncipes. Perfeito? De príncipes eles se transformaram em escravos. E naquela hora eles podiam fingir, puxa, caiu minha caneta aqui. Lógico que não existia caneta naquela época. Deixa eu amarrar meu tênis. Vou amarrar meu tênis, né? Caiu uma pedrinha aqui, vou baixar. Pronto, acabou. Verdade. Pensa bem, eles poderiam estar revoltados com Deus, porque essa imagem simbolizava o próprio Nabucodonosor. Então, a adoração seria adorar um O ser rei. humano, adorar o rei. E eles tinham na mente que eles só poderiam adorar quem? A Deus. E nessa hora, eles poderiam dizer, poxa, olha, eu tô Vou aqui fingir, sozinho, vou fingir que eu vou- Deus abaixa sabe meu aqui. coração. Deus sabe meu coração. Deus perdoa. Né? Então, Deus Tá aqui perdoa, no Deus meu sabe meu coração. coração. Mas tem outro detalhe interessante. Porque às vezes nós culpamos a Deus por algo de ruim que acontece na nossa vida. Eles falam assim, esse meu Deus me abandonou. Eu era príncipe e hoje eu sou escravo. Estou numa nação estranha e até agora ninguém fez nada por mim. Porque poderia ser esse o sentimento deles. Poderia ser esse o sentimento deles. Mas o sentimento foi do quê? Não, eu vou me manter em pé. Eu vou continuar. Então é aquilo que você colocou muito bem, Carol. Em que você acredita? Qual é a sua fé? Em quem você acredita? Eles sabiam que é somente o Deus verdadeiro. Eles não poderiam adorar a imagem daquele rei. Porque ele, rei, não era um Deus. Eles se prostrariam somente para Deus, né? Naquele momento. Então, tem que ter coragem. E tem que ter coragem. Vamos falar uma outra coisa? Já que você quer falar sobre princípio, vou aproveitar essa live. Então, não tem que ter coragem na hora que você sentar numa mesa e você vai fazer algo diferente de todos que estão ali? Sim. Não tem que ter coragem na hora que todo mundo faz o que é errado e você faz o que é certo? Tem que ter coragem. Então, eu acho que a Bíblia, ela não é um livro de história. É um livro da vida. Você lê uma história, mas você tem que nortear a sua vida através desse testemunho. Aqueles jovens estavam sozinhos. E mais do que isso, a maioria, esses jovens foram levados para o palácio.
Se foram levados para o palácio, a chance desses jovens a terem se tornado eunucos era muito grande. O que é eunuco? Um homem que era literalmente, né, se torna estéril, eram homens castrados. Por quê? Estavam dentro do palácio. E um escravo dentro do palácio era um eunuco. Então você imagina bem, na cabeça Quanto eles dele, perderam? quanto eles perderam aos olhos dos homens. Né? Aos olhos dos homens. Perderam o status de príncipe, perderam a casa que moravam, estavam longe da família, Exatamente. estavam longe da língua deles, foi trocado o nome deles. E a história conta que eles eram lindos, inteligentes, Formosos, né? né? Formosos. E de repente se tornaram o quê? Escravos. Nada, se tornaram nada. Nada. Aos olhos de Babilônia eles não eram nada. Então aos olhos do mundo você também não é nada. Mas aos olhos de Deus você é muito importante. Sim. Então é uma coisa que é muito importante você colocar na sua mente. Às vezes você vai ter que tomar postura que mostra literalmente aquilo que você acredita, aquilo que você é. O mais importante é você estar com o teu Deus. É isso. Esse é o mais Exato. importante. É isso né? que vai valer a pena no final É porque é exatamente nesse momento que você mostra a fé que você tem, em quem você tem. Né? Porque todos nós temos essa fé, mas nós precisamos expor isso. E você se torna testemunho para outras pessoas, né? Uma coisa que eles poderiam ter pensado é que tinha muita gente olhando para eles também, né? Exatamente. E aí, qual é o exemplo que eu vou deixar? É. Qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Que marca Qual é o pra eles? exemplo para as pessoas próximas de mim, né? Então Exatamente. tinha tudo isso estava em jogo. E aí aqueles meninos não se prostraram, eles ficaram em pé. E olha o que acontece em seguida, versos 12 a 15, Ana. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Até qual, cara? Até o 15. Falou Nabucodonosor: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Imagina a frustração. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Uau, olha o que tá acontecendo aqui. Os meninos ficaram em pé e sempre que você fica em pé, você vira referência, você tá, né? A mostra em evidência. Alguns astrólogos chegaram pro rei, fofoqueiros, né? Sempre tem, né? Um fofoqueiro. O Pedro é louco, os astrólogos são os fofoqueiros Sempre aqui. tem os amigos. Da onça, né? Os puxa-saco, né? Do rei. Exatamente. Eles chegaram pro rei e falaram: olha, rei, não é assim, na hora que tocasse as músicas, todo mundo tinha que se ajoelhar, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelharam. E aí? O rei ficou furioso, frustradíssimo, e mandou chamar os meninos. E presta atenção no texto, o que o rei tá falando. Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu acho que vocês não entenderam. Acho que vocês não entenderam o que era pra ser feito, então eu vou dar mais uma chance. Vou tocar pra de vocês. novo pra É vocês. isso. Eu vou tocar de novo pra vocês. É o ego do rei ali também, né? Em jogo ali. Mas é isso que o mundo traz pra gente, né? A gente tá ali tentando ser fiel e não é fácil. Fazer a gente o que é certo. e não é fácil a gente ficar de pé, a gente se manter de pé quando tá todo mundo agachado. E aí o mundo vem e fala: eu vou te dar mais uma chance. Você tem certeza que você quer continuar assim? Tá difícil. Você tá perdendo sua vida, você é muito jovem, né? Aproveita mais a sua vida, né? Exatamente. Existe aquela quebra de princípios. O mundo quer te usar enquanto você consegue oferecer algo para ele. Exatamente. E aí, mais um ponto que a gente já tocou é o meio termo. Qual que é o meio termo dessa situação entre estar de pé e abaixado? De cócoras. Quando você tá de cócoras, agachadinho assim... Eu ia falar deitado. Não, deitado é um extremo. Eu escutei uma vez uma frase, diz que Que tinha um meio rapaz que eu não vou nem falar o nome da rua, porque aconteceu em Socorro. Ai, O rapaz ficava o tempo inteirinho sentado ali na porta da casa dele. O rapaz, você não cansa de ficar sentado aí sem fazer nada? Eu canso. E o que você faz? Eu entro pra dentro e deito. Ai, minha nossa. Eu falo assim, então, quer dizer, é esse meio termo perigoso, né? Você tem razão. Caiu minha caneta.
tá? Ai, deixa eu amarrar meu sapato. O jeitinho brasileiro. Exatamente. Vamos falar que é o que a gente normalmente utiliza no dia a dia. Não, jeitinho. Não tem nada demais. Ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando, né? só um Ninguém tá vendo. pouquinho. Aliás, se todo mundo faz, por que eu tenho que ser diferente? Exatamente. Não é? Uhum. Se todo mundo faz, por que eu tenho que ser diferente? Então, Porque você não é todo mundo, já porque dizia você minha não é mãe. todo mundo. Boa, é isso mesmo. Porque você é o único. Você vai falar, você vai ver. É Você vai mesmo. falar. Verdade. Então aqui, a questão do posicionamento era muito, muito importante. Muito Sim. importante. Eles não ficaram de cócoras, eles não se ajoelharam, eles permaneceram em pé. Convicção. Convicção, é isso. E se posicionar nos nossos dias também é difícil. Vocês percebem como que as coisas mudam muito rápido? Sim. Sabe, o mundo, ele tá falando uma coisa hoje, amanhã já não é, ele já tá falando o contrário. E na verdade, hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo ele é de mentiras. É de ilusão. Porque assim, muita coisa que você vê, a gente já é assim, presos, né, em informação que muitas vezes nem é verdade. E aí, você, quando tenta ser diferente, você é cheio Cuida. de coisas pra tentar te fechar ali manter pra na mim, ó. situação que você está, né? O manteiro de cócoras, Sim, né? exatamente. Então, no momento em que a gente tá vivendo, A tendência dela ficar é doente. Não é verdade? Então você tem que estar enfrentando. E isso aconteceu. Eles enfrentaram a primeira batalha, que foi alimentar de alimentos que eles sempre a vida inteira entendiam que eram alimentos saudáveis. E eles não desistiram e correram o risco de morrer Sim. por conta daquela decisão que Daniel estava presente. Né? Exatamente. Nessa história, Daniel não está presente. E aí, quando você ganha uma batalha, outras virão. exatamente. E as provações da nossa vida também, né? Você vai vencendo cada uma, né? Exato. E você vai ficando cada vez mais forte. E outras virão, mas lembra que quem tá com a gente? Jesus. Não perca o foco. Não deixa a gente afundar. Não perca o É foco. só pra saber, pessoal, comenta aí, vocês estão assistindo a gente tá que legal. pausado. Eu O sempre, que tá acontecendo eu costumo aí? pensar, Voltou? Carol, que os problemas... Já voltou? Caiu um pouquinho? Caiu, mas Perdeu um voltou. pedacinho? Voltou. Ah, Voltou? que pena, gente. Poxa, Perdeu um você pouquinho. revelou Caiu aí, internet, algo que tão pessoal. importante dó. agora e caiu nesse momento, eu não acredito. Eu Pouquinho sempre costumo caiu. pensar que as batalhas da vida... Eu sempre levo assim, da minha vida. Tem um problema aqui, vou superar, eu sei que vai vir outro e outro, outro. Tipo É. videogame, a gente vai passando de fases, né? É verdade, é isso mesmo. A vida é assim. E aí, então, diante do rei, o rei dando aquela segunda chance pra eles, olha o que os meninos vão responder. Verso 16 a 18. Você vai? 16 a 18. Isso. Eu acho que. Não, eu ia comentar uma coisa, mas vou aqui primeiro. Vou seguir aqui a Carol. Tá bom. Vai lá, Carol. 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê que agora não tem mais Ananias, né? Não Misael tem e Misael e Azarias. Ó rei Nabucodonosor. Gente, isso é uma coragem. Eu me apaixono nessa frase. Olha a coragem desses meninos. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Parece, é lindo, eu falo aqui. Mas você imagina bem Com o rei. um escravo Diante falando do para um rei do poder, o homem do ego desse tamanho, né? Eles teriam a coragem, tinha que estar muito em comunhão com Deus. Que é estilo aquele assim, corta o pescoço! Exatamente, manda matar, Alguém né? lembrou, né? Mas Hoje em tinha dia, direito à nós vida, né? temos algumas pessoas, nós, assim, às vezes temos medo de enfrentar alguém que é um pouco superior a gente já fica, ai, como que eu vou falar não pra aquela pessoa? Tem gente que é assim, né? Imagina eles, o rei, né? Que simplesmente é o que a Fernanda falou. Viu? Mata eles. É só assim, porque o rei não era o rei. O escravo não tinha direito à vida. Era do seu dono, né? exatamente. E continuando, essa frase me emociona muito. E eu tenho um detalhe que eu queria contar depois, se pode ser, Carol? claro. Desse detalhe aqui. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu, como eu já disse, um dia eu vou vir aqui contar um detalhe. Às vezes nós adoramos a Deus dependendo do milagre que Ele nos faz. E isso é perigoso. Você tem que adorar a Deus pela fé. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê. Porque tem uma frase que eu acho bem interessante que diz assim, ó, a fé leva ao milagre. O milagre não vai levar a fé. Não pode levar. Não pode levar fé. Então esses jovens disseram assim, nós não temos que responder isso para o Senhor. Se Deus achar que vai me livrar da fornalha, Ele vai continuar sendo meu Deus. Sim. Se Ele não quiser me livrar da fornalha, Ele continuará sendo meu Deus. Eu lembro quando eu fiquei doente, eu tinha faltava um pouquinho para que eu entrasse na sala de cirurgia,
E eu deitado na maca, naqueles minutinhos, até uma enfermeira falou assim pra mim, posso levar seu travesseiro? Gente, eu odiei aquela mulher naquele dia. Já Eu, tava com a barriga ruim, dolorida, ela levou meu travesseiro. Imagina bem você ficar numa maca, de barriga pra cima assim. Mas naquele minuto eu parei um pouquinho pra pensar na minha vida. Passa um filme, literalmente. Passa mesmo. Passa um filme, literalmente. E naqueles 40 minutos que eu fiquei esperando, eu lembro que eu fiz um pedido pra Deus. Senhor, eu quero ser curado. Ponto. Eu quero ser curado. Mas se eu não for curado, eu acredito no Senhor e o Senhor será sempre meu Deus. Sempre meu Deus. E a primeira pessoa, o primeiro ser que eu quero ver quando eu acordar será o Senhor, Jesus. Mas se eu for curado, eu quero passar o resto da minha vida, e essa promessa eu quero cumprir, o resto da minha vida contando os milagres que o Senhor fez na minha vida e o quanto a Bíblia foi importante para mim. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estudamos a Bíblia. Eu tenho um trabalho que não é fácil, todos temos, né, trabalhos. Nós passamos a semana inteira dedicados a esse trabalho. Mas esse momento é um momento muito especial para a gente parar um segundinho e fazer assim, Deus, o Senhor sempre será o meu Deus. Essa convicção eles tinham. Exatamente. Essa convicção. Isso é importante. E Então, não se importava Deus... o resultado, né? Exatamente, isso. Quando você ora para a cura de alguém, se Deus entender que é o melhor, Ele vai curar. Se Deus entender que a missão daquela pessoa terminou aqui nessa terra, nos desígnios de Deus não pode ser questionados. Mas o meu amor para com Ele não pode diminuir nesse momento. É exatamente isso. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Continuando a história, pro final dela, o rei ficou furiosíssimo, ele deu o maior piti, ele falou assim, aumenta o fogo 7 vezes mais. A fornalha ficou no ódio, 7 vezes mais quente. Os homens que pegaram aqueles meninos para jogá-los na fornalha, porque a condição era essa, se não se ajoelhasse, seria jogado na fornalha. Os soldados mais fortes que levaram os meninos para a fornalha, quando jogaram os meninos com o calor da fornalha, os soldados morreram. E nesse ponto na história, qual que é a lógica do mundo? Foram jogados na fornalha, acabou. Morreu. Ó, aonde a sua fé te levou. Mas então para um pouquinho. Desculpa, Carol. Acabou. Mas tem um final aqui que você vai falar e sem a música Maranata. Não pode acontecer. Vai. Pode Dá um ser. toque especial. Esse toque... Gente, você vai se arrepiar com o final dessa história. A Carol vai contar. E é porque esse é o final que acontece todos os dias na minha vida, na vida da Ana, na vida da Fernanda, na vida da Carol. Esse é o final que está acontecendo agora. Talvez você não consiga enxergar. Talvez você esteja nessa fornalha que a Carol vai falar. Mas calma, que tem um final. E esse é o final do Cristo. Exatamente. Pode deixar bem alto, Fê. Bem alto. Bem alto. Essa música é linda. Os meninos foram jogados dentro da fornalha e nesse momento todo mundo pensou, acabou pra eles. E às vezes quando a gente é jogado dentro da fornalha, o mundo vai olhar pra gente e também vai falar, ó, acabou pra você. Mas aí olha o que o rei olhou para os seus súditos e disse assim, no verso 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Arrepio, eu me emociono. Maravilhoso, Porque eu né? sei que naquele dia da cirurgia, da minha cirurgia, tinha alguém lá também. Jesus estava lá. Jesus esteve lá. Jesus andou dentro do fogo e eles não se queimaram. Você falou disso no começo, Ana. Jesus estava lá. E Nabucodonosor, que era alguém que nem sabia, não entendia nada sobre divindade, ele olhou lá dentro para a face e sabia que aquele era um ser divino. Era Jesus que estava lá. Posso pegar o trechinho da Ana? Claro que pode. A Ana falou uma coisa que eu queria encaixar aqui. A Ana disse assim, Deus às vezes não tira você das dificuldades. Deus não disse que ia libertar, Deus não disse que eles não estariam na fornalha, mas ele estava dentro da fornalha. Eu vi aqui, tem várias pessoas aqui, mas eu queria comentar de alguém. Carlos Ivan Bonfá, meu colega de trabalho. Você esteve há pouco tempo numa fornalha e Deus está ali junto com você, viu, Carlinhos? E quantas pessoas que estão aqui que estão passando por fornalhas hoje, né, Carol? Então Deus,
ele talvez não vai evitar que você entre. Você também, né, Fernanda? É isso mesmo. Deus talvez não vai evitar que você entre na fornalha, mas Deus vai estar lá dentro com você, né? Exatamente. Acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é que vale a pena ser fiel. Não importa o que aconteça, pode ser que o fogo te queime, pode ser que a sua vida acabe ali, mas lembra o que a Maranata significa. Significa o Senhor logo vem. E Jesus vai voltar logo para pôr um fim de uma vez por todas nesse mal que atinge a gente hoje. Então falta muito pouco para Jesus voltar e para nossa realidade ser no céu junto com Ele, felizes para sempre. Falta muito pouco. E eu gostaria de encerrar essa história incrível eu queria ler um trechinho de um texto que eu vi esses dias do pastor Cândido Gomes. Ele sempre escreve algumas reflexões assim e essa falou muito comigo. Diz assim, ó, Deus ele não demora, Deus ele capricha. E ele diz assim, ó, sobre recompensa. Você já perdeu algo por ser fiel a Deus? Você já se sentiu rejeitado por causa da sua fé? Você já viu as portas se fecharem por não ceder à pressão? Você adiou um sonho para manter os seus valores? Mesmo que você não tenha ouvido nenhum aplauso, mesmo que você se sinta sozinho e incompreendido, mesmo que não faça sentido para ninguém à sua volta, saiba que Deus viu você. Ele conhece seu coração, Ele acompanha a sua luta e Ele está guardando a sua recompensa. Então, não desista, continue confiando nele, porque Deus não demora, Deus capricha. Então, se você está enfrentando o fogo hoje e parece que Deus não está se mexendo, lembra que Ele não demora, Ele está caprichando e Ele está preparando algo muito melhor para a sua vida. E lembra, acima de tudo isso, Jesus sempre vai estar andando na fornalha junto com você. Junto com você. Maravilhoso. Com cada um de nós. E aí, Fê, temos vários nomes aí? Sim, dá pra ouvir aqui? Você Mas acredita que dê pra não ouvir cita os os dois? nomes, Não Não citar. cita, sabe por quê? Porque nós É ainda muito estaremos pessoal. coletando nomes do Sim. Instagram, mais nomes que estarão sendo escritos no livro, né, Aninha? Sim, dá pra ouvir aqui os dois, né? Dá, Não dá, tem problema dá. nenhum. Então, maravilhoso. Bom, nós temos bastante nomes aqui, graças a Deus, né? E eu gostaria de orar por eles nesse momento, se vocês nos permitirem. E para você, onde você estiver, se você puder, se você tiver como e quiser fechar os teus olhos, se sentir à vontade, dobrar os seus joelhos, porque você precisa estar à vontade com Deus, Nós não porque sabemos Ele é a seu fornalha Pai. que cada um está A passando. gente né, não Fernanda? sabe, e a gente não sabe. precisa saber. Porque ele sabe. Porque Deus sabe intimamente, o seu coração, Ele sabe exatamente o que você está passando. Então, Senhor, eu gostaria de te apresentar neste momento cada nome que está aqui neste livro, Senhor. E não só por esses nomes, mas cada pessoa que esteve presente nessa live de hoje, meu Pai. E aos enfermos, as pessoas presas, aonde eles estiverem, Senhor. Que eles possam ter um contato contigo, meu Pai. E que as ofertas do mundo, Senhor, possam ser desagradáveis aos olhos dele, meu Pai, porque a sua oferta é perfeita, meu Deus. O Senhor ofertou o Senhor Jesus para nos salvar, meu Pai. Então, Senhor, nós te apresentamos esses nomes diante de ti, meu Pai, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa olhar de pertinho cada coração e cada mente. Sonda, meu Deus, cada uma dessas pessoas, para que em Ti elas possam crer, elas possam ser transformadas, curadas. Eu não sei de cada pedido, meu Pai, mas eu te peço pela vida de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente está muito feliz. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, Bate-canal, com né? certeza. Estaremos aqui com vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, que você tenha muitas vitórias. E se você estiver passando alguma dificuldade hoje, o teu Deus está aí com você. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado, feliz sábado, feliz sábado. E Maranata. E Maranata. O Senhor logo vem. É isso mesmo. Amém. Amém.
Tchau.